No bate-papo de hoje, eu gostaria de lhe mostrar uma coisa simples, mas profunda. Gostaria de conversar e lhe mostrar que a Copa do Mundo, especialmente esta agora de 2026, que vai ser a maior da história, funciona como um termômetro da nossa alma. No fundo, a minha tese aqui é só uma. A Copa pode ser uma bênção cultural ou pode ser um ídolo perigoso. Isso depende do lugar que a gente dá ao futebol diante de Deus. Vamos entender aqui, enfrentar qual é o problema que eu estou abordando. Vamos entender a questão, fazer o diagnóstico do problema. Aliás, antes de falar do problema, do tema em si, deixe-me combinar com você algumas palavras, alguns conceitos, para que ninguém fique falando de coisa diferente usando o mesmo nome. Nem você fique entendendo aí, nem as pessoas possam falem nos comentários usando conceitos de forma diferente do que eu estou utilizando. O que eu quero dizer é que quando eu falar ídolo aqui no nosso bate-papo, não é de estátua que eu estou falando. Estou falando de qualquer coisa mesmo que seja boa, mas que ocupa o lugar de Deus no coração. Pode ser dinheiro, política, relacionamento e pode ser também futebol. Quando eu falar espetáculo, falo do que vem aí no pacote da Copa. Jogo, propaganda, turismo, bilhões de dólares, show de abertura, show de encerramento e tudo mais que faz mesmo esse espetáculo do evento. Quando eu falar de bem comum, estarei me referindo a uma expressão clássica da tradição cristã que representa, eu diria, o conjunto das condições que permite que famílias, igrejas, comunidades vivam com dignidade. Não é só todo mundo feliz, é mais do que isso. É ordem justa, é estrutura que favorece o bem. E quando eu falar da Copa, é claro, eu não precisaria nem dizer, estarei me referindo a esta Copa aqui de 2026, que é uma Copa gigantesca. Eu já disse aqui no nosso bate-papo que é a maior que tem, e de fato vem aí 48 seleções, mais de 100 jogos, 3 países sede. Os países que sediarão a Copa serão os Estados Unidos, o Canadá e o México. E haverá jogo em 16 cidades diferentes. Agora, para analisar a questão, eu peço licença a você para separar a análise por meio de 3 perspectivas: a perspectiva do fato, a da interpretação e a do juízo moral. De vez em quando eu uso essa técnica para esclarecer bem as coisas nos vídeos. Eu pergunto o que é fato, o que é interpretação e o que é juízo moral. Vamos lá então. Primeiro, é fato que o futebol domina o imaginário do brasileiro. Isso é um fato. Em pesquisas recentes, inclusive, de consumo de mídia, o futebol representa a imensa maioria do tempo de esporte na TV. Conforme é conhecimento comum de todos, conhecimento geral de todos, é disparado o esporte que o brasileiro e pessoas de muitas outras nações também mais acompanha. E a Copa é o topo desse negócio. A FIFA sabe disso, por isso esticou o formato, aumentou o número de seleções, o número de jogos, de cidades e fala de impacto de bilhões na economia mundial. Como podemos interpretar isso? Que eu falei que é fato. Ora, interpretando o que eu falei, nós podemos dizer que o futebol virou muito mais do que esporte. Ele funciona quase como uma religião civil para muitos povos. Mesmo no Brasil, às vezes a criança aprende o hino do time antes de aprender uma oração. O jogo vira o grande momento da semana. E o juízo moral? Aí vem a parte mais sensível. Essa religião do futebol tem 2 lados. De um lado, pode aproximar pessoas, pode criar laços, gerar inclusão para a comunidade de uma pessoa afastada, solitária, especialmente entre jovens, pode incluir jovens em um grupo. E, aliás, o futebol tem sido um instrumento de ação muito importante. Há muitos projetos sérios que usam o futebol, utilizam o futebol para o bem. O
Isso é um dado que é belíssimo isso. Do outro lado, pode gerar fanatismo, violência, desordem de prioridades. Tem gente que se afunda em apostas, que endivida por causa de viagem ou mesmo de festas, que trata jogador como se fosse salvador da pátria. E por que isso importa de verdade? Bom, na família, importa porque a agenda da casa inteira gira em torno da Copa do Mundo. Pode ser um momento muito bonito de comunhão ou pode virar desculpa para a irresponsabilidade. No trabalho importa porque a produtividade cai, as decisões importantes são empurradas com a barriga porque hoje tem jogo. Na escola, o que mais se vê são adolescentes que sabem tudo da escalação, mas quase nada da história do próprio país. Na igreja, também importa, viu? Tem culto esvaziando em dia de jogo decisivo. E aí, permita-me dizer, quando o jogo manda mais que a fé, tem alguma coisa errada. Na política local também tem importância. Veja que a gente viu isso no Brasil, quando o Brasil sediou a Copa, e vê isso em muitos países. Obras gigantescas para as Copas são feitas e viram elefantes brancos. Dinheiro público mal gasto, até mesmo, permita-me dizer, corrupção ocorre. O brilho do torneio passa, mas a dívida pública, ela fica. E preste bem atenção. O que eu estou tentando dizer é que futebol como linguagem cultural é bom. Futebol como ídolo é problema. Esta distinção é importantíssima, inclusive, ela o ajudará a entender o resto do que eu quero dizer aqui no nosso bate-papo neste vídeo. É muito importante para esclarecer, mas para entendermos mais profundamente a Copa do Mundo, eu vou propor um raio-x, eu diria, espiritual da Copa do Mundo, para que você entenda o que eu quero dizer. Para mim, a Copa é um verdadeiro palco onde três coisas aparecem ao mesmo tempo. Aparece a beleza da criação de Deus. 2, aparece a realidade do pecado. E 3, é a oportunidade, que também aparece, de praticar a virtude cristã. Deixe-me organizar aqui essas ideias em argumentos mais claros, inclusive eu vou tentar, espero que consiga, fazer com que os argumentos sejam interconectados, um leve ao outro. Deixe-me tentar apresentá-los de forma conectada. Vamos lá. O primeiro argumento que eu quero trazer para vocês é a ideia de que a Copa revela, acima de tudo, um desejo legítimo de comunhão. E é de fato isso que imediatamente me vem à mente quando eu vejo os movimentos da Copa do Mundo. Ora, ela revela sim um desejo legítimo de comunhão. No fundo, o que atrai tanta gente para a Copa não é só o gol, é a experiência de estar junto, é comunhão. Pense aqui comigo, você imagina um dia do jogo do Brasil, da seleção do Brasil. Aquele dia em que a rua parece que é feriado. A família toda junta, amigos que não se viam há tempos aparecem, gente que discorda em política, mas torce pelo mesmo gol. Isso revela uma sede boa de pertencimento. Aliás, a própria FIFA explora isso e vende a Copa como um momento de união mundial. Dezenas de seleções, povos de todas as cores e idiomas, o planeta inteiro, de alguma forma, conectado. Do ponto de vista cristão, isso faz sentido. Deus nos criou para a comunhão. O Evangelho fala de povo reunido, de festa, de banquete. Então, deixe-me ser bem claro aqui. O problema não é a festa em si. O problema é quando a festa substitui o dono da festa. Qual é a consequência prática disso para o cristão? Ora, o cristão não precisa virar aquele chato da turma, o inimigo da Copa. Pelo contrário, ele pode usar esse momento para aproximar pessoas, abrir a casa, convidar um vizinho sozinho, acolher um irmão que não tem com quem assistir ao jogo. A chave aqui é o jogo vira ponte, nunca ídolo. Então, o impulso de vestir a camisa e assistir com a família é, em si, bom.
Ele só precisa ser orientado para o lugar certo. Veja que a ideia de comunhão, conforme sabemos, é boa mesmo. Mas agora vem o contraste. O problema é quando isso escorrega para a idolatria e para a corrupção. E é aqui que eu trago o segundo argumento. O argumento de que nós precisamos ser honestos e admitir que a mesma copa que une, por vezes, também revela idolatria e corrupção. O mesmo palco que mostra alegria e comunhão também revela o lado podre do nosso coração e das estruturas humanas. A gente conhece as manchetes, escândalos na entidade que organiza a Copa, denúncias de suborno, compra de votos para a sede de torneio, contratos obscuros. Houve tentativa de reforma, eu sei, mudanças em regras internas, troca de liderança, mas análises sérias, devemos admitir, mostram que muita coisa ficou só no discurso. A transparência é limitada, certos interesses são protegidos e investigações são abruptamente interrompidas. Isso casa, se você analisar da perspectiva do cristianismo, casa perfeitamente com a doutrina cristã da queda, onde tem muito poder, dinheiro e prestígio. A tentação de corrupção dispara. E se não houver freio moral real, o que era para ser festa vira negócio obscuro. Para nós, cristãos, qual é o recado? Ora, não dá para ser ingênuo. Não é porque tem bandeira, hino, emoção e narrador gritando que tudo é puro. É totalmente possível comemorar a Copa e, ao mesmo tempo, cobrar transparência, questionar os gastos públicos, exigir que as obras deixem legados de verdade para as cidades. Nós passamos por isso no Brasil e cada país que cedia passa pelas mesmas coisas. Conforme eu disse, quando a Copa foi no Brasil, viu-se muito disso, infelizmente. Parece-me, meus amigos, que a Copa, nesse sentido, é um espelho. Ela mostra tanto a nossa capacidade de celebrar juntos quanto a nossa disposição de fechar os olhos para as injustiças, desde, é claro, que o jogo continue. E eu peço-lhe licença agora para falar sobre essa tensão toda de forma mais individual, pois se você pensar bem, você concordará comigo que muita gente traz isso para dentro da sua própria casa. É verdade. A Copa do Mundo entra na sala de estar e forma ou deforma o caráter. Esse é meu ponto. A Copa não é só coisa de governo e empresa gigante. Ela educa dentro da sua sala, quer você queira ou não. Imagina um pai que chama o filho para ver o jogo. Aquilo pode ser uma aula de virtude, aprender a perder sem xingar, ver o valor do esforço, da disciplina, do trabalho em equipe. Ou pode ser uma aula de vício, palavrão, explosão de raiva, humilhação de jogador, chantagem emocional. Se o time perder, ninguém fale comigo. Agora traga isso para a realidade brasileira. Em muitos lugares até simples, a criança encontra no futebol uma possibilidade real de inclusão. Já disse aqui, repito, há muitos projetos sérios que usam futebol para tirar menino da rua, ensinar disciplina, dar uma alternativa. Lá mesmo em Natal, no Rio Grande do Norte, o pastor Ricardo Rodrigues, da Igreja Defesa das Fé, coordena um projeto belíssimo de futebol com crianças, para citar um exemplo extremamente bem sucedido. Isso é muito bonito. Mas se a mensagem que muita gente passa é outra, e às vezes porque há ambientes em que se ouve ou você vira estrela milionária ou você é um fracassado. Tem gente que transforma esperança em pressão doentia sobre as crianças. E lembre-se, o futebol ocupa quase todo o espaço do esporte da TV brasileira. Imagino tanto que isso molda o imaginário das crianças. Meus amigos, o princípio cristão aqui é direto. Pai e mãe são responsáveis pela formação do caráter, não a TV. A TV não é responsável por isso. Não o comentarista do jogo. Não é o comentarista que vai formar o caráter do seu filho. É o pai e a mãe. A virtude cristã, autocontrole, justiça, respeito, precisa aparecer na forma como a gente assiste ao jogo de futebol
e principalmente na forma como se reage ao resultado. Em outras palavras, a Copa é uma gigantesca aula ao vivo, gratuita, sobre virtudes e vícios. E a sala da sua casa é a sala de aula principal. O último argumento que eu quero trazer aqui é sobre o nosso papel como sal e luz neste contexto. Sim, o cristão é chamado para ser sal e luz até mesmo na Copa do Mundo. Se a Copa é esse fenômeno global gigantesco, dezenas de seleções, bilhões assistindo, impacto econômico enorme, não faz sentido o cristão achar que a fé é só exclusivamente para dentro da igreja. É justamente nesses espaços que a fé tende a aparecer. Estudos sobre o impacto da Copa mostram isso. Tem lado positivo. Tem turismo, emprego temporário, comércio aquecido e tem lado de ilusão. Conforme falamos, obras caríssimas sem nenhum uso depois, dívida pública, favorecimento de poucos, etc. Ou seja, até para falar de Copa, a gente precisa prudência de olhar para os lados, não só de emoção. E o chamado bíblico em que a fé atua é o da responsabilidade. Não é para desligar o cérebro na hora da festa. Ser sal e luz inclui o jeito como a gente fala do que acontece na Copa, como a gente cobra justiça, também como a gente usa o nosso tempo de lazer. Na prática mesmo, o que isso significa? Significa não demonizar quem gosta de Copa, mas também significa não transformar a Copa em divindade particular. Ensinar os filhos a torcer sem ódio, sem transformar adversário de time em verdadeiro inimigo. Significa organizar a rotina para que a Copa não engula tudo: oração, culto, trabalho, estudo, enfim, tudo. Se a Copa é um espelho da alma, o cristão é chamado a aparecer nesse espelho com coerência, coração livre, alegria no lugar certo, crítica justa. Deixe-me agora antecipar algumas objeções que eu tenho certeza que vão colocar nos comentários. E aqui no vídeo já vou antecipar algumas objeções sérias. Bom, uma primeira objeção será, certamente alguém vai escrever: Licurgo, Copa é só jogo de futebol, você está exagerando muito. Bom, tem importância aqui desta objeção. Tem sentido, algum sentido esta objeção. Veja bem, se a gente transformar tudo em guerra cultural, ninguém aguenta. Futebol em si é mesmo um jogo. Aliás, você pode até definir como um evento em que se dá ou que consiste em 22 pessoas correndo atrás de uma bola só. O problema é que a objeção fica fraca quando nós olhamos a proporção desse evento. A gente está falando de bilhões de dólares, milhões de pessoas nos estádios, bilhões de espectadores do mundo todo, cidades inteiras reorganizando a rotina por causa desse jogo de futebol. Não é, portanto, qualquer jogo. É, na realidade, um fenômeno cultural de massa. Se o cristão diz: não vou pensar moralmente sobre isso, ele está abrindo mão de uma área importantíssima, enorme da vida real. Uma segunda objeção. Alguém pode dizer: vocês cristãos querem estragar a alegria do povo. Também, diria eu, pode até ter uma pequena parte verdadeira aí, porque tem algum discurso cristão que só parece saber dizer não pode, está errado, isso é tudo do diabo. Aí passa a impressão de que Deus é contra a alegria, contra a festa, contra o lazer. Bom, o ponto aqui é outro. Deus não é inimigo da festa. O cristianismo celebra o descanso, celebra a beleza das festas saudáveis. A alegria de estar junto é fortemente celebrada. O que a fé cristã confronta não é a Copa em si, mas a idolatria. Quando o jogo vira sentido da vida, quando a derrota vira desculpa para a violência, quando a vitória vira justificativa para humilhar os outros, aí temos de dizer: se acontecer alguma dessas coisas, então não é de Deus mesmo, não. E aqui eu faço uma autocrítica. Muita gente do nosso campo comunica isso mal. Em vez de atuar como curador da cultura, tendo discernimento para apresentar o que é bom,
acaba parecendo um inimigo automático de qualquer coisa popular. Deixe-me pensar numa terceira objeção. O pessoal diz, sempre porque falam da Copa, ela traz emprego, desenvolvimento, e isso é o que importa. Bom, é verdade que grandes eventos podem e geram emprego temporário, turismo, movimento no comércio, enfim. Nos restaurantes, todos sabemos disso. Tem estudos e mais estudos mostrando esses efeitos, e isso é uma coisa, inclusive, que se vê aos olhos nus, em qualquer lugar que cedia uma Copa, você vê isso. Mas eu tenho que dizer, isso não é automático nem resolve tudo. Muitas análises também mostram o lado B. Dinheiro público mal investido, dívida que sobra, obra que não serve à população depois, nem serve à cidade, corrupção no meio do caminho. Então a pergunta cristã não é só se gera recursos, mas é gera justiça, melhora a vida das cidades que são sede e faz isso de forma responsável? Se o desenvolvimento vem à custa de corrupção, injustiça e abandono de prioridades básicas, isso não é desenvolvimento aceitável à luz da fé cristã. E deixe-me falar agora de atitudes concretas. E para falar delas, aliás, vou tentar fazer um resumo brevíssimo do que apresentei até aqui. Vou resumir em 3 ideias rápidas. Em primeiro lugar, eu disse que a Copa é um fenômeno gigantesco que mexe com a família, com o trabalho, com o dinheiro, com política e fé. E a gente costuma olhar só para o placar. Segundo, eu disse que a Copa pode ser uma bênção cultural, um momento bonito de comunhão, ou pode ser um ídolo perigoso que domina o coração. Isso depende de onde a gente coloca Deus nessa história toda. E terceiro, eu resumiria o que eu disse com essa ideia aqui, a de que, como cristãos, a gente é chamado a viver a Copa com alegria, mas uma alegria ordenada, com senso crítico e responsabilidade. Agora, com essas ideias que eu as usei para resumir o que eu disse até aqui, vamos pensar em algumas ações práticas. E aqui eu lhes peço licença para sugeri-las. E vou começar sugerindo no plano ou no nível pessoal. Eu sugiro, respeitosamente, que você pergunte-se a si mesmo com honestidade: o futebol tem lugar ou tem trono no seu coração? Eu consigo assistir, vibrar ou, em alguns casos, até sofrer um pouco com o meu time, mas tudo sem perder o eixo, sem explodir com quem está do meu lado? No nível comunitário, vamos trabalhar e nos esforçar para transformar o jogo em ocasião de comunhão saudável. Comunhão com sua família. Aproveite esse tempo para fortalecer a sua família. Aproveite o tempo para acolher alguém, para ensinar as crianças a lidar com vitória e derrota. Se puder, apoie também projetos sérios que usam o futebol para incluir crianças, como é o caso do projeto que eu mencionei lá no Defesa da Fé em Natal. No nível cívico, principalmente nos momentos e situações em que a cidade cedia esses eventos como a Copa, nós temos que influenciar a população que não desliga a sua consciência crítica só porque tem jogo da Copa do Mundo. Tem de se informar, cobrar transparência, questionar gasto absurdo. Não podemos deixar que a Copa ofusque o que está sendo votado, por exemplo, no Congresso Nacional. Temos que ficar atentos neste momento. O fato é que tem Copa a cada 4 anos, mas aquilo que ela revela do nosso coração pode ter efeitos que ecoarão por nossa eternidade. Que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.